Olá, nos encontramos aqui na nossa querida Web TV para conversarmos sobre esse período que vivemos na igreja, o período quaresmal. E dentro da quaresma, a campanha da fraternidade que tem como tema economia e vida. Quaresma, você já sabe, vem de 40. E nós vivemos a espiritualidade aí desse período que Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias e 40 noites. Não é isso? Porque o termo 40, o número 40, muitas vezes no texto bíblico, representa justamente um período de provação, um período de tentação, como esse texto de Jesus em Mateus 4, sobre Jesus sendo tentado no deserto, mas também o povo de Israel no deserto, em busca da terra prometida. E lá ele ficou durante 40 anos. Está vendo? Minha pergunta é a seguinte: você já viveu períodos de 40 na sua vida? Ou seja, períodos de provação, períodos de tentação, períodos de muita dificuldade? Eu já. Então nós precisamos aprender a viver esses períodos. E é isso que a espiritualidade da quaresma nos quer proporcionar. Aprendermos com Jesus a passarmos por esses períodos de provação, a passarmos por esses períodos de tentação. Então vale a pena ler um trechinho aqui da tentação de Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando e depois ele teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui é engraçado, né? O demônio tentando Jesus, querendo fazê-lo agir segundo as suas necessidades físicas. Afinal, nos diz o texto, Jesus estava com fome. E aí Jesus vem dar um grande primeiro ensinamento para nós. Que as necessidades físicas estão atreladas às necessidades espirituais. A vida física não está desligada da nossa vida espiritual, porque ele responde a partir das Escrituras. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é Deus quem garante a sobrevivência do homem na terra. E por isso é o grande segundo ensinamento de Jesus nessa passagem, eu acredito. Nós não podemos agir por conta das insinuações do diabo. As coisas que nós conseguimos na nossa vida, os bens materiais que nós adquirimos, o dinheiro que nós temos, ele não pode vir segundo as resoluções do diabo. Porque não é ele que garante a nossa sobrevivência. Quem garante a nossa sobrevivência é Deus. Nesse texto nós percebemos que Jesus não ignora as nossas necessidades materiais, porque Jesus quer nos ensinar a como vivermos diante dessas situações, dos problemas e inclusive diante dos problemas financeiros. Muitos talvez estão vivendo períodos de 40, períodos de provação, porque estão desempregados. Talvez estão vivendo problemas financeiros por conta de dívidas. E aí, às vezes, se sentem no direito de agirem pela maldade, de agirem no erro, segundo as insinuações do mal, para conseguirem algum dinheiro, para saírem das dívidas, para conseguirem algum trabalho. E Jesus nos ensina que não. Nós precisamos aprender com Jesus que a nossa vida espiritual está atrelada à nossa vida material e que não podemos agir segundo as insinuações do mal. Mas, Denis, como fazer para sobreviver a esses períodos de deserto? Você talvez esteja passando por um deserto. E você talvez, outra pessoa, não esteja passando por um período de deserto, mas sabe que lá na frente virão as tentações, virão as provações. Nós temos que seguir a indicação de Jesus. Jesus, antes de ir para o deserto, foi batizado pelo Espírito Santo. E, sobretudo, foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito. É no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá força para sobrevivermos às insinuações do mal. É o Espírito Santo que nos dá força para sobrevivermos aos períodos de provação.
os períodos de tentação. Se você não está ainda nesse período de 40 na sua vida, que você então receba esse Espírito Santo, peça esse Espírito Santo, para que quando chegar a hora você consiga passar por esses períodos. E você que já está aí num período de dificuldade, especialmente de dificuldade financeira, permita que quem te conduza por esse deserto, assim como aconteceu com Jesus, seja o próprio Espírito Santo. É isso. Vivamos bem o nosso período quaresmal e ressuscitemos com Jesus na Páscoa para uma vida nova. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.